E aí pessoal, aqui é Vitor Vasconcelos e a gente começa mais um vídeo SEI Redação Enem 2020. E o vídeo de hoje é sobre como escrever um bom texto dissertativo argumentativo. Melhor, qual é a estrutura de um bom texto dissertativo argumentativo? Como é que esse texto se organiza? Vamos lá? Pessoal, então, como eu vou organizar o meu texto dissertativo argumentativo? O que eu vou fazer em cada parte dele? Né? Primeiro você tem que entender o que é o texto dissertativo argumentativo. Para te ajudar a entender isso, eu sugiro um vídeo que eu já gravei, que eu já postei na internet, que está no link aqui na descrição aqui embaixo, sobre o que é o texto dissertativo argumentativo. Hoje a gente vai pegar algumas das ideias que eu desenvolvi naquele vídeo e vou trazer para vocês a definição de cada parte do texto dissertativo argumentativo. Então, como tudo na vida, o texto dissertativo argumentativo é dividido em 3 partes. Vitor, como assim 3 partes? Início, meio e fim. Obviamente você está dando um sorrisinho irônico aí perguntando, Vitor, você está de sacanagem. Início, meio e fim. Óbvio, tudo na vida é dividido em início, meio e fim. No texto dissertativo argumentativo não é diferente. A gente tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, você tem que saber o que você tem que fazer em cada parte desse texto. Esse é o segredo para um bom texto dissertativo argumentativo. É você não precisar encher linguiça, é você não ficar enrolando para aumentar a quantidade de linhas. É você ter a consciência do que você precisa fazer na introdução, ter a consciência do que precisa fazer no desenvolvimento e ter a consciência do que você precisa fazer na conclusão. Vamos lá. Primeira parte, introdução. A introdução do texto dissertativo argumentativo tem uma dupla função. Qual é ela? Apresentar o tema e apresentar a tese. Então você começa o seu texto dissertativo argumentativo apresentando o tema. O que é apresentar o tema? Todo tema do Enem tem uma polêmica, contém um problema. Então você vai apresentar o tema no início do seu texto. Antes de se posicionar, você apresenta o tema. Você não começa o texto pela sua tese. A sua introdução começa pela apresentação do tema. No final da introdução, você tem a apresentação da sua tese. Quantos parágrafos eu vou usar para fazer isso? Um parágrafo. Então a introdução é composta por um parágrafo com uma dupla função: a apresentação do tema, a apresentação da polêmica do Enem e posterior a apresentação da tese. É um texto dissertativo argumentativo. Como bom texto argumentativo, você precisa ter uma tese. O que é a tese? É o posicionamento completo sobre o tema. É aquilo que poderia resumir o seu texto, que você planeja previamente. Eu vou falar mais sobre tese em um outro vídeo, mas o que você precisa entender por enquanto? Que no texto, já na introdução, você apresenta o seu posicionamento que já tem que estar formulado. Você já tem que saber para onde você vai na introdução e tem que mostrar para o seu corretor para onde você vai na introdução. O seu texto tem que ser planejado, não adianta. Segunda parte do texto, desenvolvimento. O que eu faço no desenvolvimento? Eu apresento os meus argumentos. O que são os argumentos? São as ideias que defendem a tese. Você vai ter no seu desenvolvimento 2 ou 3 argumentos. Vitor, é melhor 2 ou 3? Não importa. É uma escolha que você tem que fazer. Se você quiser utilizar mais ideias, você vai utilizar 3 argumentos. Se você quiser mais espaço para desenvolver suas ideias, você vai utilizar 2 argumentos. Por quê? Porque no desenvolvimento, você vai ter um parágrafo para cada argumento. Então, se você escolher dois argumentos, você vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Se você escolher 3 argumentos, você vai ter 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, você tem um parágrafo da introdução, 2 ou 3 do desenvolvimento, que você vai aprofundar os argumentos. E aí a gente chega na parte final do texto dissertativo argumentativo, que é o quê? A conclusão. Para que serve a conclusão? Para além de concluir, ela tem também uma dupla função. Ela retoma a tese de maneira completa que você apresentou na introdução e desenvolveu nos seus argumentos e, além disso, ela tem uma função específica para o Enem. E aqui é uma observação para o Enem somente. Esquece isso para a UERJ, esquece isso para a Unicamp, esquece isso para as
das outras universidades particulares ou públicas que não usam o Enem. Isso aqui é uma coisa que serve para o Enem. A sua conclusão do Enem, além de retomar a tese, vai apresentar aquilo que a gente chama de proposta de intervenção. Eu vou falar um pouco mais sobre isso em um outro vídeo, mas por enquanto você tem que entender que a proposta de intervenção é a solução que você vai apresentar para a polêmica do seu texto, para a polêmica do seu tema. Então, o que a proposta de intervenção tem que ter? Ela tem que ter um agente que vai solucionar, uma ação que vai solucionar, uma consequência dessa solução, um meio pelo qual essa solução vai ser feita e um detalhamento de um desses elementos. Eu vou trazer exemplos concretos e eu vou desenvolver mais a proposta de intervenção, mas por enquanto é isso. A conclusão tem retomada da tese e proposta de intervenção. Quantos parágrafos? Um só. Então, o seu texto dissertativo argumentativo vai ter 4 ou 5 parágrafos. Um de introdução, 2 ou 3 de desenvolvimento e um de conclusão. Então, de novo, 4 ou 5 parágrafos. Se tiver 6 parágrafos, você vai estar cometendo um erro estrutural grave. Se tiver 3, você também vai estar cometendo um erro. Então, essa é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. É isso que você precisa fazer em cada uma dessas partes. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like que você vai receber outras dicas, outros vídeos que eu vou postar mais pra frente sobre cada um desses elementos. Por enquanto é isso, obrigado, valeu galera!